bom que estamos juntos mais uma semana aqui na Quaresma de São Miguel Arcanjo, caminhando, rezando, fazendo a nossa penitência, né? Escolhendo um horário, esse horário que a gente está dando para Deus, deixando Deus agir na nossa vida, dando de presente para Ele, né? E Ele vai podendo então derramar sobre nós as graças e as bênçãos do céu. Estamos aqui caminhando com essa inspiração do livro, né? A imitação de Cristo, um caminho, né, para essa vida interior. Convidamos você a adquirir, é uma sugestão, né? Temos aqui na livraria Jesus Caminho Seguro, vai fazer com que a sua quaresma seja mais profunda, porque nós vamos lendo, vamos dizendo a página, né, o parágrafo, às vezes ali a frase, tudo isso vai te ajudando, você pode grifar. Nessa segunda-feira aqui, dia 25 de agosto, nós estamos no capítulo 22 e nós vamos iniciando então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse capítulo que tem como tema, Frei, da recordação dos inumeráveis benefícios de Deus, a página 118. E é um capítulo provocativo para nós, porque nos fala da gratidão. O autor vai nos provocar a reflexão em torno das situações da vida. Então ele começa da recordação, ou seja, nos propõe a olhar para a nossa história de vida e recordar os grandes benefícios de Deus ao longo da caminhada. É uma espécie de teologia da vida, né? Você olhar para a sua história e ver que Deus estava ali, presente, mesmo nas situações difíceis. A gente corre o risco de lembrar de agradecer quando muito na felicidade, na bonança. Verdade. Quando muito a gente agradece. Obrigado, Senhor, porque eu estou bem. Obrigado pela saúde recuperada. Obrigado pelo bem recebido. Então a gente lembra desses momentos, mas nós precisamos nos lembrar de agradecer mesmo nos momentos difíceis e dolorosos. E por que o autor nos provoca essa reflexão? Porque nos momentos difíceis também Deus está agindo em nosso coração. Está nos ensinando, trabalhando em nós, curando, libertando, mas realizou em nós também grandes obras de bens, de graças, de dons. A morte do seu filho na cruz, o perdão dos pecados, os sacramentos, a presença real na Eucaristia, a palavra de Deus, o seu batismo, o seu chamado a ser cristão, são todos elementos que Deus já te concedeu como graça, como dom. Então, mesmo na tribulação, na doença, na enfermidade, nos sofrimentos familiares, nos problemas que você passa ao longo da sua vida, você tem aí muita coisa, muitos elementos a mais para agradecer do que a lamuriar. O autor aqui do texto nos coloca diante de uma reflexão sobre a vida, né? Diante de uma reflexão sobre o nosso comportamento diante de Deus. Nós não somos dignos de nos colocar diante de Deus nem agradecer, porque nós temos tantos bens da parte dele que a gente nem sabe como agradecer. Não são palavras nossas que vão mudar o coração de Deus, né? Deus é o que é e pronto. Então não adianta você se preocupar com o que você vai falar. E mesmo que nós quiséssemos, são muito mais benefícios do que formas de gratidão que a gente tem para com ele. A gente recebe muito mais do que oferece. A gente nem consegue perceber nem tanto, consegue, né? E aí vai ficar sempre uma eterna dívida. No entanto, fica uma eterna dívida. A gente nunca consegue sanar, né? Nós estamos em dívida com ele o tempo inteiro, gente, todo dia. Isso daí nunca vai acabar, até você morrer, né? E aí, o que acontece? O autor do texto nos chama a atenção para um ponto importante. Não importa para Deus o quanto de bens você tem, o quanto de dons você tem, se você tem uma vida boa, esse homem não é grande diante de Deus. A gente não pode medir uma pessoa a partir daquilo que ela tem, porque isso não é suficiente. A pessoa é medida por Deus na medida em que ela agradece, na medida em que ela reconhece o que Deus faz por ela. Então, às vezes, uma pessoa que não tem nada, que está morando no olho da rua, que não tem onde reclinar a cabeça, um morador de rua, tem um coração muito mais grandioso aos olhos de Deus, porque na sua pobreza, na sua simplicidade, na sua humildade, ele louva, ele agradece,
ele bendiz a Deus pelo pouco que ele tem, do que uma pessoa multimilionária que não é capaz de olhar para o céu e dizer obrigado, Senhor, pelo batismo que eu recebi, obrigado, Senhor, pela Eucaristia que eu vou receber na igreja, obrigado, Senhor, pela oportunidade de te conhecer. Então a gente precisa pensar isso, né? O autor bíblico também fala, mas o autor do texto, Thomas Kempis, ele enaltece essa questão. Deus olha o coração, Deus olha o que cada um tem no seu coração e ele avalia o que cada um tem em seu coração, sejam merecimentos ou, né, problemas que a pessoa tenha, sejam crises ou felicidades, Deus olha o coração do homem. Então, ele busca um coração agradecido, que reconhece tudo o que ele fez e faz na vida da pessoa. Algumas passagens são importantes aí para a gente olhar no texto, né? Se você observar lá na página 118, a alma humana olhando para Deus, o autor começa esse capítulo falando como uma pessoa que está orando, uma pessoa que está falando com Deus. Ele diz assim: fazei-me compreender a vossa vontade e com grande reverência e diligente consideração rememorar os vossos benefícios, gerais ou particulares, para assim render-vos por eles as devidas graças. Então, é uma oração de quem pede que Deus ajude a pessoa a lembrar quantas coisas boas Ele mesmo fez por ela. Então, a gente pede que Deus abra a nossa mente para que nós sejamos capazes de enxergar os dons, as graças, as dádivas que Ele nos concedeu. Outra coisa, ele diz aqui, lá na página 119, só é maior e melhor aquele que menos atribui a si, ou seja, aquele que menos se acha, que menos acredita que ele conseguiu por conta, e é mais humilde e fervoroso em vos agradecer, Senhor. Então, o homem que reconhece que Deus faz muito na vida dele, esse é maior diante de Deus. Esse é grande. A gente corre o risco de olhar para o vizinho e dizer: nossa, ele tem um carro bonito, uma casa bonita, um emprego bom, uma família bonita, ele tem dinheiro, ele viaja, Deus abençoou muito. Mas não é isso que o autor do texto está nos mostrando. Ele está nos dizendo que nós deveríamos olhar para o pobre, por exemplo, que louva o Senhor pelo pouco que tem, é um homem de fé, uma pessoa santa, virtuosa, com seus dons e talentos, e esse sim é grande diante de Deus. Esse sim toca o coração de Deus. O opulento, aquele que tem tudo, nem sempre é agraciado com tudo por parte de Deus, né? Uma vez que o diabo também pode conceder muitos benefícios e a gente nunca sabe de onde vem muitas vezes, né? Então, o autor nos provoca bastante e a gente é chamado a pensar nisso hoje. Eu gostaria de terminar essa parte da reflexão mencionando aqui o que o autor fala na página 119, no parágrafo 4, ele diz assim, ó: vós, Deus meu, escolhestes por vossos particulares e íntimos amigos os pobres, os humildes e os desprezados deste mundo. Ou seja, quem tem um coração humilde, pequenino, quem se coloca diante de Deus como alguém que não é merecedor de tantos bens, de tantas coisas que Deus nos concede, esse sim toca o coração de Deus. O seu coração está unido a Deus. E a pergunta que fica para nós, né? Será que nós somos assim? Será que nós somos capazes de viver a nossa humildade? Quer comamos, quer bebamos, a Deus agradeçamos. Tudo o que nós temos é em louvor de Deus. Tudo o que nós fazemos é por Ele. Até mesmo as coisas boas que alguém faz na sua vida, faz porque Deus concedeu que fizesse. Então a gente pode olhar para a pessoa: obrigado fulano, beltrano, cicrano, porque Deus te usou para fazer um bem, porque Deus te enviou para me ajudar. Eu te agradeço, meu irmão, minha irmã, porque Deus te beneficiou com uma grande graça, um grande dom. E esse dom veio até mim, chegou até mim para me ajudar, né? Através dessa graça que Deus te concedeu, o benefício veio até mim. Então é assim que a gente tem que orar,
E é assim que a gente tem que agradecer até mesmo as pessoas à nossa volta. E eu pensava, a gratidão é um exercício, assim como Santo Inácio diz, né? Então, quando nós vamos exercitando, agradecer, fazer memória daquilo que Deus fez por nós, né? Mesmo que a gente não consiga ver tudo. Mas nós vamos agradecendo, o nosso coração vai se abrindo a isso. E a chance de quando a tristeza chegar, a enfermidade chegar, a gente conseguir também reconhecer a presença, a bondade, a providência de Deus e ser grato é maior. Às vezes a gente encontra em dois tipos de perfis de pessoas, né? Aquela que tem já esse coração agradecido e que mesmo quando alguma coisa acontece que não é boa, né? Mesmo ali consegue ver a presença de Deus e agradecer, não por aquilo ruim que aconteceu, mas pela presença dele naquele momento, pela providência. E aquele outro tipo de pessoa que não agradece nada, que não agradece nunca, pelo contrário, está sempre ali cobrando de Deus, né? Então, aquela pessoa que é muito assim negativa, muito pessimista, né? Está sempre reclamando, murmurando, às vezes até mesmo blasfemando. Esse tipo de comportamento não tem como atrair graça, porque essas palavras, esses sentimentos e pensamentos já são negativos. Como é que vai atrair coisa boa para a gente? Não vai. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais palavras boas, quanto mais bênção, quanto mais gratidão, né? Louvor sai do meu coração e da minha boca, automaticamente eu vou atraindo tudo isso. Então a gente precisa pensar nisso hoje, né, Frei? Sim, nós somos levados a olhar para a nossa história e agradecer. Pega seu caderninho, escreva, coloque no papel, anote quantas coisas boas. Ai, mas eu tô doente, eu tô com uma doença grave, uma doença terminal. Agradeça a Deus, porque muita coisa além disso você tem. Muitas coisas boas você tem. E você vai perceber que tem muito mais a louvar do que a pedir. Então, que nesse dia, para nós rezarmos, né, as orações próprias da Quaresma, nós possamos, em primeiro lugar, né, a renunciar, dizendo: Senhor, eu renuncio a toda palavra negativa, a todo pessimismo, né, a toda baixa autoestima, a toda negatividade, reclamação, murmuração que eu já tenha feito na minha vida. Me perdoa, Senhor, se essas são as palavras que mais saem do meu coração e da minha boca nesse dia. E eu renuncio a esse comportamento negativo, a essas atitudes negativas que eu tenho tido ao longo da minha vida. Te peço, Senhor, abre o meu coração, dai-me a graça e ensina-me a ser alguém que te louva, que te agradece. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa reconhecer os seus inumeráveis benefícios na minha vida e te louvar, não só por aquilo que eu reconheço e vejo, mas por tanto quanto o Senhor tem feito por mim, pela minha casa e pela minha família. Senhor, dai-me a graça de ser uma pessoa de louvor, de gratidão e de reconhecer todos esses benefícios, junto com as intenções que cada um de nós estamos apresentando, né, durante essa Quaresma, que você já anotou no seu caderninho, numa folha, ou que você traz no coração. É essas intenções, é nessas intenções que nós vamos rezar agora com toda a fé. Orações da Quaresma de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor,
tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração Augusta Rainha do Céu. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. A página 120, meu irmão, a palavra do texto de hoje nos chama a atenção. A vossa bondade, a vossa vontade e o amor de vossa honra devem ser antepostos a tudo e devem consolar e agradar mais ao vosso servo que todos os dons presentes ou futuros. Ou seja, o amor de Deus é um grande motivo para o louvor. Aquele que louva toca o coração de Deus e alcança abundantes graças. Faça isso, coloque isso como meta na sua oração, na sua prece, deixe sempre uns 5 minutinhos aí de louvor e gratidão. Em qualquer horário do dia, de preferência à noite, antes de dormir, agradeça por tudo que você recebeu.
E nós aqui no Grupo Corações Ardentes agradecemos por essa quaresma, pela inspiração desse livro Imitação de Cristo. Nós agradecemos por cada coração ardente, por todos os que estão chegando para esse grupo. Agradecemos a você que tem convidado, que tem chamado pessoas para fazer essa caminhada. Agradecemos a Deus pela vida do Frei Everton, por estarmos aqui, pelas bênçãos que ele já derramou, está derramando e vai derramar durante esse tempo de caminhada, pelos frutos espirituais que já estamos colhendo e que vamos colher, e pela nossa vida, né? Pela oportunidade de estarmos aqui e pela bênção que ele vai derramar sobre nós agora nesse momento. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, sobre suas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, guardião do paraíso, rogai por nós.